Salve pessoal, sou o Ricardo, canal RS Atividades Mateiras, esse é o episódio número 26 e hoje o vídeo será sobre abelhas sem ferrão. Bem pessoal, existem dois tipos de abelhas, as com ferrão e sem ferrão. As com ferrão seriam a Apis e as sem ferrão seriam as meliponas. A abelha Apis, ela veio para o Brasil com os padres jesuítas para a produção de mel, que dá uma quantia muito maior que as abelhas sem ferrão. Para melhoramento da abelha Apis europeia aqui no país, alguns produtores da época, na época de 1950 por aí, trouxeram enxames africanos, que é uma abelha mais agressiva, só que a produção de mel dela é muito maior que a europeia. E aí acabou se fugindo alguns enxames na época da enxameação e acabaram se cruzando com as europeias. E aí se tornaram as abelhas africanizadas. É uma abelha bem agressiva, tem que tomar bastante cuidado. Ainda se encontra enxames nas matas por aí, então tem que ficar bem atento nessa parte. E aqui, muito antes das abelhas europeias chegarem no Brasil com os jesuítas, a gente já tinha nossas abelhas sem ferrão, nossas meliponas. É uma abelha dócil, tendo algumas abelhas sem ferrão assim um pouquinho mais agressivas, mas ela se enrola no cabelo, pode entrar no nariz, na orelha, cuidar com os olhos também. Mas tem técnicas para trabalhar com elas que evita esses problemas. A abelha sem ferrão, ela possui um mel com valor nutricional muito mais alto que a abelha com ferrão. Ela tem 10% menos açúcar no mel do que a abelha com ferrão. Aqui no Brasil está começando um trabalho bem forte agora em criação da abelha sem ferrão e está se surgindo vários criadores. Geralmente são criados em meliponários. Aqui pessoal, eu tenho um enxame de abelha jataí, que é uma abelha sem ferrão. Está na natureza há muitos anos aqui, acho que nessa árvore. Para nós que fizemos atividades ao ar livre, é uma ótima fonte de alimento, o mel das abelhas sem ferrão. Temos, claro, que ter um cuidado, né? Quando a gente encontrar um enxame desses e precisar pegar o mel para se alimentar, de fazer um buraco com cuidado, não retirar todo o mel, né? Deixar um pouco para elas, porque na questão da parte do inverno elas precisam ter uma reserva até que elas possam produzir. Fechar direitinho de novo o enxame para que não invada as formigas, não invadam, e nem as abelhas Apis, né? Que elas gostam de roubar o mel das abelhas sem ferrão. E assim a gente tem uma fonte de alimento muito bom na natureza. Na natureza, pessoal, as abelhas sem ferrão, elas vivem em vários tipos de lugares, como ocos de tocos, pedras em barranco, cupizeiros desativados, em locais que as livram das intempéries. Outra forma seria num meliponário como esse. É um meliponário caseiro. Tem vários tipos de caixa de vários tamanhos, conforme a espécie que colocar dentro. Essa aqui é uma caixinha de porte médio. Ela não seria muito boa para uma mirim preguiça, que é um enxame tão pequenininho, de vários centímetros. Ela ia ficar apenas num cantinho ali e ia ficar muito oco o restante. Então eu aconselho daí fazer uma caixinha pequenininha para essa espécie aí do mirim preguiça. Essa aqui é uma caixinha, seria para manduri, mandaguari, jataí também.
a tubuna também, é um tamanho porte médio. Conforme o enxame vai crescendo, né, com o passar do tempo, é interessante talvez deixar numa caixa um pouco maior que essa e ir trocando. A princípio, as caixas de abelha sem ferrão são mais ou menos uns modelos bem parecidos. O ninho embaixo e compartimentos em cima, onde são as melgueiras. Conforme elas vão enchendo de mel, você pode acrescentar mais melgueira em cima, se você não tem o costume de tirar todo ano. Sobre a questão de legislação, está se formando a legislação agora, porque está havendo bastante criadores de abelha sem ferrão. Eu aconselho vocês, quem está a fim de criar profissionalmente abelha sem ferrão para produção de mel, de pólen e de cera, eu aconselho vocês a ir num órgão da Emater, na sua cidade, e se formar certinho como está a legislação. Ela está, como eu disse, ela está se formando. Uma das coisas que eu sei que eu posso falar para vocês seria que um meliponário caseiro, como esse, um hobby, né? Ela pode conter 49 caixas. Acima de 50 já seria um criador profissional. Aí a legislação já engloba vários fatores. Então eu aconselho vocês a ir na Emater aí da sua cidade se informar certinho sobre isso, se vocês têm interesse. Na questão de adquirir enxames, pessoal, existem duas formas. Uma seria através de iscas, que são litrões, que você passa uma fita crepe ao redor, ou um papelão, e passa um plástico preto, e dentro você passa uma solução, feita com álcool de cereais e um pouco da cera dessas abelhas aí. Deixa aí encurtir aí umas 2 semanas, sempre vai mexendo lá, e pode passar dentro desses litrões ou até mesmo dentro de caixas vazias para atrair enxames na época de enxameação, que é outubro até janeiro por aí. Outra forma seria você ir num criador especializado aí, licenciado na região de vocês, e comprar enxames, porque esse pessoal, eles também vendem enxames, vendem pólen, vendem a cera, o mel também. E seria uma forma mais rápida de vocês adquirirem um enxame. Certas épocas do ano, pessoal, certos enxames você vai ter que tratar elas, principalmente na parte do inverno, porque tem pouca florada e se o enxame não conseguir florada que chega, vai sucumbir. Vai morrer ou até mesmo vai embora. Então, para garantir a vida saudável desse enxame, você pode tratar elas com açúcar e água, uma solução de açúcar e água, na parte do inverno. Assim vai prolongar o enxame. Das espécies que precisa disso aqui no sul seria a mandaçaia. A mandaçaia, se a gente não tratar ela na parte do inverno, a gente tem grandes chances de perder um enxame. Espécies como a abelha canudo, a mandaguari, a manduri e muitas outras, elas já não precisam dessa alimentação na parte do inverno. Elas se viram sozinhas. Às vezes pode acontecer do enxame diminuir um pouco por falta de florada, mas nada que vai corromper a vida saudável do enxame.
Pessoal, estou aqui no meu meliponário particular aqui na minha propriedade. Estou aqui com um enxamezinho da abelha mandaguari preta, uma das espécies que eu tenho, para falar um pouco das dificuldades que a gente tem quando a gente está começando com abelha sem ferrão, que é a semelhança entre a tubuna, a mandaguari preta e a abelha canudo. Quando a gente está começando, a gente não tem muita noção e agora, com o passar dos anos, isso tem bastante informação para a gente pesquisar, mas eu vou dar uma prévia sobre isso aí. A abelha tubuna, pessoal, ela vai ser bem pretinha e bem brilhosa e com uns 2 ou 3 riscos no abdômen prateado. 3 listrinhas prateadas ou 2. A mandaguari preta, ela terá 2 a 3 também, só que é dourada, depende do estado. Dizem que lá no Paraná já tem a mandaguari preta com 3 listrinhas douradas. Por aqui, que eu me lembro, é 2. E aí nós temos também a abelha canudo. A abelha canudo ela será toda preta e as asas será um marrom, assim, uma cor marrom. Quando elas são novas, a gente não consegue, quando a gente coloca o enxame na caixa, a gente não consegue ver através do canudo. Uma particularidade também é através dos canudos, a gente consegue distinguir também. A abelha canudo, ela tem um canudo bem saliente para frente. A tubuna já vai abrir um canudo mais, tipo uma vitrola, assim. E a mandaguari também vai ter um canudo também. Então são peculiaridades entre elas que às vezes a gente confunde, mas a gente só consegue ver quando o enxame está mais velho dentro da caixa. Vou falar para vocês um pouquinho da minha história em relação às abelhas. Tudo começou em 1992, quando eu tive o pai de um patrão meu, que ele tinha abelha apis e abelha sem ferrão, e eu comecei a ajudar ele no manuseio das abelhas. E ele começou a me ensinar, seu Valdemar Krelin, ele tinha umas caixas apis aqui uns 2 km perto da minha casa, numa chácara de um amigo dele, e eu comecei a auxiliar ele nessa época. Eu ajudei ele uns 2 anos mais ou menos, aí eu peguei todas as dicas que ele me deu e eu fiz um apiário para mim na casa do meu primo, cerca de 10 caixas. Tive elas durante 10 anos, tive uma boa experiência, trabalhei com mel, própolis, aprendi a fazer rainhas novas no enxame, então eu pesquisei também, aconselho vocês a lerem, isso é muito interessante, a gente aprende bastante com a leitura também, não só com pessoas mais velhas que utilizam, que manuseiam caixas e enxames há mais tempo, mas a leitura também é muito bom para isso. E em 1992 eu também comecei com as abelhas sem ferrão, só que naquela época não existia muita informação sobre a abelha sem ferrão, se conhecia só o enxame jataí, a tubuna, e o mirim preguiça e o mirim preto, era só o que se via na minha região aqui, né? Com o passar dos anos, eu comecei a dar uma pesquisada sobre outros enxames, amigos meus também começaram a adquirir enxames de outras espécies, e a gente começou a interagir entre nós e conversar e trocar informações, e com a vinda da internet, do YouTube, também veio muita informação sobre isso, então a gente aprendeu bastante sobre isso. Hoje a gente tem aqui, eu e meus amigos, a gente tem em torno de umas 12 a 15 espécies. Então, antes disso a gente não tinha conhecimento nenhum sobre essas espécies. E com o passar do tempo a gente começou hoje eu não tenho mais abelha apis, né? Eu vendi para um amigo meu. Eu estou só com as abelhas sem ferrão como hobby. E é um hobby muito gratificante. Assim, eu não tiro o mel delas todo ano, né? Eu tiro de vez em quando, tenho lá um potezinho na geladeira e dou uma degustada de vez em quando.
Pessoal, eu vou mostrar os dois modelos de caixa que eu tenho. A primeira seria essa aqui. Eu sempre procuro, nas caixas que estão no tempo, colocar esse galvanizado aqui e fazer essa estruturinha embaixo aqui para melhorar o tempo de vida útil da caixa. Bem, essa caixa aqui, ela é 25 por 25 e ela tem mais ou menos uns 25 de altura também. A parte do ninho embaixo, seis centímetros e meio. Aí tem a melgueira, 6,5 centímetros e tem mais uma melgueira. Esse pezinho aqui eu faço geralmente com 80 centímetros de altura, 1 metro, conforme o terreno. Aqui eu tenho a tampa, ó pessoal, ela tá fixa, ó. Fixa a minha estrutura, ó, que eu prendi com os aramezinhos. Aí aqui vem a primeira melgueira. Ó, tem essas estruturas aqui por dentro para as abelhas circularem mais fácil. E essas paletas móveis aqui que você pode colocar conforme eles vão colocando o mel dentro. Aqui vem a segunda melgueira, que também pode ser usada para ninho, conforme o tamanho do enxame. E aqui vem o ninho. Aqui está a entradinha. A entradinha eu faço com ângulo de 45 graus, para não entrar água para dentro. E a parede dela, por ser aqui no sul, a gente procura fazer com 4,5 centímetros mais ou menos. Mas isso é relevante. Esse é o primeiro modelo que eu tenho. Agora eu vou mostrar o meu segundo modelo. O meu segundo modelo eu tenho especialmente para jataí. Esse modelo aqui eu utilizo para mandaguari, manduri, a mandaguari preta, a tubuna, mandaçaia, todos esses tipos de abelha aí que eu posso utilizar nessa caixa aqui. Para as jataí eu utilizo esse modelo aqui. Esse modelo eu peguei em 1992 numa revista, se não me engano foi da Globo Rural. Ela tem 17 por 17, com a tampa ela tem 34. Eu vou botar no vídeo o layoutzinho da caixa que eu tenho, que eu imprimi em 1992, mas eu vou explicar mais ou menos para vocês como ela é por dentro. Aqui assim, ela tem uma divisória onde tem 4 buracos que as abelhas possam subir para cima, e aqui dentro eles fazem o mel e o pólen. Aqui na parte de baixo tem uma plataforminha onde o ninho está em cima, tem 4 pezinhos e a sujeira elas colocam embaixo. Aí depende do tipo da abelha, coloca a sujeira para fora e o ninho fica limpo. Na parte de cima, o modelo da caixa, como vocês podem ver, tem uns caixilhos, mas eu não utilizo caixilho, porque fica muito ruim de tirar o mel. Eu deixo o espaço livre aqui, elas vão fazendo. Conforme os anos eu vou pegando o pólen, eu vou tirando o pólen, vou colocando mais num cantinho, e elas vão se acostumando a deixar o pólen sempre num canto, e aí fica mais livre para tirar o resto do mel. É uma caixinha que custa o quê? 10 reais para fazer, mas tem pessoas que fazem aí na média de 50 reais essas caixas. As minhas caixas eu mesmo confecciono. Aquele modelo anterior que eu mostrei para vocês, ela também está na média de 50 reais. Mas vocês fazendo em casa se torna bem mais em conta, né? É uma caixinha, essa caixinha aqui, como vocês podem ver, ela não tem telhado. Ela tem esse suportezinho aqui onde eu passo graxa para as formigas não entrarem. E ela tem que ser colocada assim num beiral de casa, um beiral de galpão. Ou num quiosque. É uma caixinha muito boa essa aqui, pessoal.
ela é muito boa para jataí e eu sempre uso nos meus enxames de jataí esse modelo aqui. Uma forma eficaz e tranquila, tanto na hora de separar enxames como retirar o mel, é fazer isso na parte da noite, pois ali as abelhas ficam mais tranquilas na sua caixa e também não tem o problema de abelhas apis querendo saquear o mel das abelhas sem ferrão. E com a utilização da luz azul, as abelhas ficam bem mais tranquilas. Se eu estivesse utilizando luz claras, muitas abelhas haveriam de rondar e incomodar no momento da retirada do mel. A forma mais eficaz na hora de limpar o mel é a utilização de peneiras. Eu procuro sempre utilizar uma peneira com uns furinhos bem pequenos para deixar o mel bem limpo. Sempre procuro também, na hora de cortar os casulos de mel, as melgueiras, de não misturar muito com os casulos dos pólen, porque este gosta de dar um sabor mais azedo no mel. Aproveitando o vídeo, também vou fazer um comentário que às vezes as pessoas não sabem desse aspecto. Quando se vai provar o mel com uma colher e a gente coloca ela na boca com o mel, nunca se retorna à bandeja onde a gente retirou o mel, pois a saliva gosta de azedar o mel com o passar do tempo. Então não é interessante provar 2 vezes o mel com a mesma colher. É interessante pegar uma outra colher para provar novamente.